Olá, meu nome é Renata Malta Vilas Boas e estamos aqui com mais uma aula, tá, de jurisdição, ação e processo, e hoje nós iremos falar sobre competência, um tema extremamente importante e difícil. Para isso, contamos aqui com a presença dos nossos 3 alunos, né, a Aline, o Bruno e o Anderson. E para vocês em casa tirarem as dúvidas, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Caso você tenha alguma dúvida, seja da minha aula ou de outro professor, mande um e-mail para a gente e indique o nome do professor e qual a sua dúvida. Então, nas aulas passadas, estávamos falando, no primeiro momento, sobre os princípios processuais, abordamos princípios informativos, princípios constitucionais e infraconstitucionais. Já na segunda aula, trabalhamos jurisdição. Começamos com seu conceito, falamos da divisão, seus princípios e, especificamente, trabalhamos a distinção entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. E, para finalizar, tivemos as perguntas dos nossos alunos. Agora, nós iremos trabalhar competência. Gente, esse é um dos temas mais difíceis de ser trabalhado, mais difícil de ser aprofundado. Porque eu posso falar em competência do ponto de vista constitucional, aqui dentro do processo civil, olhando o Código de Processo Civil, aí eu posso fazer análise pela lei do juizado especial, posso falar no processo penal. Então, assim, existem várias vertentes. Mas, como o nosso tema, jurisdição, ação e processo, está limitado ao processo civil, nós vamos fazer análise com base no Código de Processo Civil, tá certo? Bom, então, olha só, a primeira grande importante, ou que é primordial, é saber para que serve competência. Se eu não sei competência, eu basicamente não sei o que fazer, nem com o processo, não sei como mensurar, quanto vai cobrar do meu cliente, eu simplesmente fico perdida. Até mesmo para saber para onde eu vou, ou seja, entrar dentro do carro e falar se eu vou para a Asa Sul ou Asa Norte, eu não sei se eu não sei competência. Por quê? A primeira linha que eu vou estar escrevendo, redigindo numa petição inicial, está relacionada com competência. Aonde é que eu vou ajuizar aquela ação está relacionado com competência. Daí a importância desse tema. Se eu não sei isso, então também não sei trabalhar, não sei, simplesmente não sei. Eu vou ficar lá no escritório, não vou atender ninguém, porque eu não vou saber o que fazer com eles. Então, pergunta simples ao meu cliente já vai direcionar para me saber competência, para me saber aonde é que eu vou ajuizar. E eu não posso virar para o meu cliente e falar assim, olha, volta amanhã ou depois, porque eu vou estudar muito o seu caso para poder colocar aí o valor, o valor da causa, quanto que eu vou cobrar. Esse cliente, com certeza, não vai voltar mais. Afinal de contas, se nem colocar o preço eu dou conta, imagina então o resto, Então, olha só, a importância de competência já começa no primeiro contato com o cliente, isso quando você faz a análise para a petição inicial e ao longo do processo o tempo todo. Porque se eu preciso de ter um juiz natural, eu preciso descobrir qual é o juiz competente. Tá certo? Então, a competência, a gente vai falar que é a delimitação da jurisdição. Quando o magistrado exerce jurisdição, se todo magistrado diz o direito, agora eu tenho que descobrir aonde é que ele diz o direito, aonde é que ele se manifesta. E aí eu tenho que saber se ele é competente ou não para atuar no meu processo. E aí, quando eu vou olhando, eu vou fazer análise em competência internacional e interna. A competência internacional, ela tem algum elemento estrangeiro. Tem algum elemento estrangeiro, não quer dizer que tenha tudo. Por quê? Eu vou usar o princípio da efetividade. Isso significa dizer que o juiz vai analisar se, apesar de ter esse elemento estrangeiro, a sua sentença, a sua decisão, tem como produzir efeitos. Olha só, se eu tenho um processo que ele ainda não tem, eu vou criar esse processo, mas eu tenho lá John, que é americano, Marie, que é francesa, os dois estão dentro de um avião, o Uruguai, que cai em cima da África do Sul, e eles deixam uma casa em Paris. O nosso juiz aqui,
ele não tem nada a ver com essa história, não tem nenhum elemento para puxar para o Brasil. Porque se ele viesse a analisar, se ele viesse a decidir alguma coisa, eu não tenho como ter efetividade esse resultado proferido pelo nosso judiciário. Então, esse tipo de processo, o problema vai correr por lá. Eles é que vão analisar, entre eles, quem é o competente. Para nós, eu tenho que ter um elemento estrangeiro e tenho como produzir esses efeitos, esses resultados aqui dentro. E aí, quando eu falo em competência internacional, eu posso fazer uma subdivisão em competência internacional absoluta ou exclusiva, na qual, apesar de ter um elemento estrangeiro, apesar de ter algo alienígena, somente o juiz brasileiro pode decidir. Como, por exemplo, no caso em que eu tenho um bem imóvel no Brasil e esse bem imóvel está aqui e o proprietário desse bem, ele faleceu no estrangeiro, ele é um estrangeiro. Então, imagine o seguinte, eu tenho um alemão que veio para o Brasil, aí ficou ali em Porto Seguro, gostou das praias e resolve comprar uma casa ali, de veraneio, para passar os verões aqui no Brasil. Então, a casa está aqui no Brasil, e ele terminou esse verão, volta para a Alemanha. Lá na Alemanha, ele veio a falecer. Ora, essa casa, estando no Brasil, eu tenho que fazer o inventário desta casa, com relação a este bem específico, vai acontecer aqui no Brasil. Então, o juiz competente é o juiz brasileiro. Com relação aos demais bens que ele tem, lá na Alemanha, na França, não sei aonde, a gente não tem interesse. Mas o nosso juiz brasileiro, ele é competente absolutamente, porque somente ele, nenhum outro, pode decidir com relação ao inventário desta casa que está aqui em Porto Seguro, tá certo? Mas existe a possibilidade de que eu falo em competência internacional concorrente, na qual tanto o juiz brasileiro possa vir a analisar e decidir, quanto um juiz alienígena ou estrangeiro possa fazer isso. O que significa dizer? Que o processo pode tramitar aqui no Brasil, presta atenção, ou lá no estrangeiro. Claro que aí eu vou sofrer limitação com relação a tratados e convenções, mas existe a possibilidade, então, de eu ter dois processos tramitando. Um aqui no Brasil, no qual o nosso juiz vai analisar e decidir, e um outro processo que vai estar tramitando segundo as leis do outro país, lá fora. Nesse caso, apesar de serem duas ações idênticas, eu não tenho aqui a aplicação dos efeitos da litispendência. Tá certo? Então, nesse caso, apesar de eu reconhecer que são ações idênticas, uma está dentro do território nacional e a outra está fora, aí existe, então, a possibilidade que eu tenha a decisão do juiz brasileiro e uma decisão lá no estrangeiro. Então, eu vou ter o quê? Duas ações tramitando, uma no Brasil e uma fora, certo? Porque, nesse caso, a norma autoriza. Nesse caso, o nosso Código Processual Civil permite que haja essa possibilidade de litispendência. Já é? Bom, isso a gente está falando de competência internacional. E internamente, como é que fica essa nossa divisão? Como é que ela se manifesta? Tem vários critérios, tem várias formas de classificar, várias doutrinas. E a gente acaba trabalhando com os critérios objetivo, critério territorial e critério funcional. Quando eu olho o critério objetivo, na realidade ele acaba se desdobrando em três possibilidades. Eu tenho o critério objetivo em razão do valor da causa, o critério objetivo em razão da matéria ou da natureza e o critério objetivo em razão da natureza da pessoa. Então, seriam as três hipóteses. Vamos lá, um de cada vez. Critério objetivo em razão da natureza ou da matéria. Nesse caso, eu estou falando do assunto a que se trata. Por quê? Nós fizemos uma divisão do nosso poder judiciário, nós fizemos uma estrutura de poder judiciário e falamos em justiça especializada, falamos em justiça comum, falo em justiça federal, falo em justiça trabalhista, justiça eleitoral. Em razão dessa divisão do poder judiciário, em razão dessa estruturação, eu vou ter então esse critério objetivo. Por quê? Se eu tenho uma estrutura de tribunal
que ela é competente para analisar processos trabalhistas, relação de trabalho, relação de emprego, então a matéria, esse assunto é de competência daquela justiça especializada. Se o meu problema, então, é relacionado à justiça trabalhista, eu vou ter que buscar um dos órgãos da justiça trabalhista, porque eles é que têm competência para resolver a minha lide. Já se o meu problema é eleitoral, então eu não vou buscar a justiça trabalhista. Por esse critério, em razão da matéria, eu vou buscar o quê? A justiça eleitoral. Se o meu problema, né, é militar, então é considerado um crime militar, eu vou buscar o quê? A justiça militar. Então, olha só, isso aí veio fazer o quê? Uma divisão do Poder Judiciário nos seus devidos órgãos, e aí, em razão da matéria, foi se atribuindo essas competências. Logo, se eu tenho um crime militar, assim definido na norma, eu não posso querer ajuizar a ação, simplesmente por esse critério, porque eu não gosto, não estou afim, em outro lugar. Eu não posso ir lá na justiça comum e falar, é aqui que eu quero, porque lá é muito longe, muito esquisito. Não, porque a competência vai estar delimitando a área de atuação daqueles magistrados. Então, eu tenho que buscar, em razão da matéria, que é um critério objetivo, qual é o órgão que é competente para analisar aquela matéria específica. Mas eu não posso olhar só a matéria. Eu tenho os outros critérios. Então, eu tenho que ver também as outras hipóteses. Então, olha só, com relação à natureza da pessoa. Determinadas pessoas, aí pode ser pessoa física, pessoa jurídica, né, eles têm um diferencial. Quem vai estar dando esse diferencial? A norma. Então, se eu vou entrar com uma ação contra a União, a Caixa Econômica, tá, via de regra, só olhando a natureza da pessoa, eu vou buscar o quê? A Justiça Federal. Mas lembre-se, eu preciso conjugar todos os critérios. Então, nesse primeiro momento, se é em razão da natureza da pessoa, e a norma me diz que determinadas pessoas, e vai dizer quais são elas, têm essa natureza diferenciada, ela vai me remeter àquele órgão. Ela vai remeter àquele tribunal. Então, eu tenho que descobrir qual é, né, o juiz competente para analisar aquele processo em razão daquela pessoa específica. A terceira espécie de critério objetivo está relacionado com o valor da causa. Falei agora há pouco que no processo civil, a toda causa a gente atribui um valor. A toda causa, ela tem um cunho econômico, mesmo que no primeiro momento não pareça. O que acontece? Então, minha petição inicial, eu tenho que ter lá no finalzinho, né, o valor da causa. Requer, né, atribui-se a presente causa valor de tanto. Vai estar lá, bonitinho. Ora, isso faz diferença? Faz. Porque a nossa estrutura de poder judiciário, a nossa legislação, ela criou diferenciações. Então, eu tenho lá, o juizado especial civil recebe, um dos critérios, né, ações até 40 salários mínimos. Não é só isso, mas, enfim, pelo critério objetivo de valor da causa, é até 40. Se eu falo nos juizados federais, esse valor vai para 60 salários mínimos. Significa dizer que no caso do juizado especial, eu posso fazer a escolha entre ingressar na justiça comum, se o valor da causa for inferior a 40 salários mínimos, ou buscar o juizado especial. Eu tenho essa possibilidade de escolha. Porém, se o valor da causa for maior que 40 salários mínimos e não cai nas outras hipóteses, obrigatoriamente a justiça comum. Porque se eu não fizer, significa que eu estou abrindo mão desse valor acima dos 40 salários mínimos. Princípio da disponibilidade. Tá certo? Bom, então são os 3 critérios objetivos. Valor da causa, em razão da matéria, tá? Em razão da natureza da pessoa. Mas além desses 3, eu tenho que olhar o critério territorial, ou que alguns chamam de competência de foro. E aí a gente precisa lembrar, foro é uma coisa e fórum é outra. O fórum é o espaço físico, né? É o prédio, é a casa, onde eu vou encontrar ali dentro o juízo acontecendo, onde vão estar os processos, onde vai ter o juiz. Aí eu falo em fórum, certo? Agora, o foro é a delimitação territorial. O foro pode abranger mais de uma cidade, mais de um município, mais de uma comarca,
aqui no caso aqui de Brasília, pode abranger mais de uma região administrativa. Ou então não, né? Ele pode ser um único município ou uma única cidade. Depende de como ficar essa divisão dentro de cada um dos tribunais. Bom, o que acontece? Quando eu olho esse critério, então, territorial, eu vou perguntar agora em que lugar que eu vou ajuizar a ação. Se eu vou ajuizar a ação aqui em Brasília, ou eu vou ajuizar em Goiânia, ou eu vou ajuizar lá em Porto Alegre, ou lá em Manaus. Aonde? Eu tenho que descobrir, então, em qual território, né? Em qual foro eu vou estar ajuizando essa ação. E aí eu tenho a regra geral, né? Então a gente chama de foro geral, e tenho as exceções, que é o foro especial. Na regra geral, ou foro geral, a gente vai dizer o seguinte, que é a regra do domicílio do réu. Isso seguindo a estrutura do Código de Processo Civil. Lembrando que quando eu vou para leis extravagantes, pode existir diferenciação. Que lá, então, cada uma vai fazer uma diferenciação conforme o caso. Mas dentro do CPC, então, a minha regra geral seria o quê? Não, o domicílio do réu. Se eu sei onde é o domicílio do réu, ficou fácil. Aí eu vou, então, ajuizar aquela ação no foro do domicílio do réu. Pode acontecer que eu tenho 2 réus no processo e que cada réu é domiciliado num lugar diferente. Então, eu tenho o quê? Um réu é domiciliado aqui em Brasília e o outro réu é domiciliado lá em Manaus. Nesse caso, eu tenho essa pluralidade aí de réus e cada um com um domicílio num lugar diferente. O autor pode escolher entre os domicílios existentes. Ou seja, no nosso exemplo, ele pode escolher ajuizar a ação aqui em Brasília, que um réu é domiciliado aqui em Brasília, e o outro réu domiciliado, então, lá em Manaus, ele pode escolher lá em Manaus. Ele escolhe ou aqui ou lá. Não tem uma terceira possibilidade. Porque se a minha regra é domicílio do réu, eu tenho que saber onde é o domicílio e é lá que eu vou ajuizar, tá certo? Ou aqui em Brasília ou lá em Manaus. Bom, mas pode acontecer desse réu não ter domicílio. Existe essa possibilidade, né? Então, em razão disso, o nosso código permite que se ajuize a ação no lugar onde ele for encontrado, ou, não conseguindo encontrá-lo, aí eu caio na exceção do domicílio do autor, tá certo? Mas a regra geral é o quê? Domicílio do réu. Tendo o réu, então, domicílio, eu vou localizá-lo. Se esse réu tiver uma pluralidade de domicílios, que pode acontecer, então eu tenho um único réu que tem 5 domicílios, cabe aí o autor escolher um desses 5, tá certo? Bom, isso aí, né, é o foro geral, tá fácil. O problema começa com o foro especial. Porque quando eu falo do foro especial, aí eu tenho as exceções. Em razão da pessoa, em razão do ato ou fato, em razão do lugar. Então, conforme o caso específico, eu preciso ir até o Código de Processo Civil para descobrir. Por quê? Se essa minha regra é geral, eu vou ter hipóteses em que vai alterar essa regra do domicílio do réu. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu tenho um bem imóvel, em cima desse bem imóvel, eu posso questionar tanto os direitos reais como direitos obrigacionais. Então, é um único bem imóvel, mas eu posso ter a análise de 2 tipos de direitos. Vamos lá com calma. O que acontece? Eu tenho uma casa de praia lá em Porto Seguro. Ora, o que eu fiz? Aluguei essa casa de praia. Ao alugar essa casa de praia, eu criei um contrato, então eu estou dentro do direito das obrigações, certo? Então, eu fiz ali, pela lei do inquilinato, aquela coisa, fiz lá um contratinho bonitinho. E é permitido, nesse contrato, que as partes pactuem, né, o meu foro de eleição, que normalmente é uma última das cláusulas do contrato que a gente coloca lá. Elege-se o foro de tal lugar para dirimir quaisquer questões referentes ao presente contrato. Então, nesse contrato que eu fiz de temporada lá, para o fulano passar lá o mês de janeiro na minha casa de praia, né, nós estipulamos ali o foro de eleição.
Nesse caso, então, apesar de ser um bem imóvel, em razão da natureza da discussão, ele não pagou o valor acordado, ele destruiu o imóvel, ou ao contrário, o que eu disse que tinha na casa não tem nada, tá? Então vamos discutir esse contrato. E aí é aquilo que ficou pactuado. Se não for o que ficou pactuado, eu caio na regra geral do domicílio do réu. Mas esse mesmo imóvel, essa mesma casa lá em Porto Seguro, de repente, o vizinho resolveu, né, entrar assim um pouquinho com a cerca dele. Andou, né, na madrugada, a cerca desse meu vizinho andou ali uns 50 centímetros. Certo? Nesse caso aí, eu vou ajuizar a ação aonde o imóvel se encontra. Então, eu vou ter que ir até a Bahia, né, eu vou descobrir qual é ali, se eu vou descobrir se Porto Seguro tem fórum, né, onde é que ele está relacionado, onde é o fórum ali, para poder ajuizar aquela ação. Por quê? Vai ser aonde o imóvel se encontra. Se está lá em Porto Seguro, eu vou ter que descobrir aquela minha casa pertence a qual foro. Quem é, então, né, qual o órgão do Poder Judiciário que vai estar atuando ali. Certo? Então, com relação ao bem imóvel, então, lembre-se, eu tenho duas possibilidades quando se trata de um bem imóvel. Pode ser questões de direitos reais, e aí é onde o imóvel se encontra, e questões de direitos obrigacionais, os contratos, e aí cai ou na regra geral, ou aonde o contrato determinar. Certo? Bom, quando a gente fala, né, de pessoa, eu tenho também diferenciação. Por exemplo, no caso de você tiver que ingressar com uma ação em que o réu ele é um incapaz, independente do tipo de incapacidade, seja em razão da idade, seja em razão, né, do seu dificuldade de discernimento, enfim, qualquer possibilidade de incapacidade, eu vou ter que ajuizar essa ação no domicílio do seu representante legal. Porque quando eu falo do incapaz, ao se tornar incapaz, ele perde o seu domicílio, certo? Bom, quando a gente trabalha as ações de alimentos, as ações de alimentos, ela pode ser aqueles alimentos dos pais, né, para o filho, dos filhos para os pais, né, em razão da relação de parentesco. Então, eu vou buscar o quê? Eu vou ajuizar a ação de alimentos aonde se encontra o alimentando. Se ele alimentando vai ajuizar a ação, e olha, presta atenção, porque às vezes esse alimentando, ele é um incapaz, né? E aí ele teria que ser o domicílio do seu representante legal. Porém, esse incapaz que está pedindo alimentos não está com seu representante legal. Eu vou buscar a residência ou o domicílio dele. Quer ver um exemplo, para a gente clarear um pouco? Acontece muito, né? Eu estou lá no Nordeste, aí eu deixo a minha filha com a minha mãe e eu venho para São Paulo, venho para Brasília trabalhar. Não fiz nada no judiciário, eu simplesmente deixei, não passei a nada, tá certo? Então, ou seja, quem é o representante legal dessa criança sou eu, né? Vim para cá trabalhar. Simplesmente esqueci. Deixei lá com a minha mãe lá, né? E foi ficando. Conclusão, essa criança precisa de alimentos. Vai ajuizar essa ação lá onde ela se encontra. E não do seu representante legal, que no caso seria eu. Claro que isso tudo vai ter que estar acontecendo no processo, vai estar sendo informado. Olha, que o representante legal realmente ser a mãe, porque afinal de contas eu não tive nenhuma ruptura, não passou a guarda, nada disso aconteceu, efetivamente quem está cuidando dessa criança são os avós. Então, isso vai ser levado, ou né, às vezes eu preciso da Defensoria Pública para me auxiliar a ajuizar essa ação, ou ouvir um advogado para poder pedir esses alimentos. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque na ação de alimentos existe esse diferencial. Apesar da regra de você falar do incapaz e buscar o quê? O domicílio do seu representante legal, né? Quando você trabalha a ideia de alimentos, faz uma diferença, há uma diferenciação, certo? Bom, e com relação à ausência, né? O ausente,
é aquela pessoa que estava aqui e que de repente saiu, foi embora e não deixou, né, o seu representante legal. Ou se até deixou, esse não quis assumir esse papel, ou não pôde, ou até assumiu, mas de repente veio a falecer ou perdeu a capacidade. E aí, conclusão, né? Ninguém sabe desse ausente, porque ele não deixa informação, simplesmente foi. Aquele fulano que disse, vou ali na esquina e não volta mais. Nesse caso, né, o que vai acontecer? Você ainda pode ingressar com ação contra ele. Nada impede que isso ocorra, mas vai ser no lugar do seu último domicílio conhecido. Preste atenção, quando a gente fala em ausente, o ausente ele está ausente em determinado lugar, porque ele pode estar presente em outro, tá? Se ele saiu daqui de Brasília dizendo que ia ali e não voltou mais, ele pode resolver ir lá para Goiânia e lá constituir uma nova família, né? Mas ele deixou tudo para cá. Então, quando a gente fala do ausente, a gente vai dizer o quê? Que para a gente propor uma ação, questionar até mesmo a ausência, vai ser no último domicílio conhecido do ausente, enquanto ausente. Mesmo porque se eu soubesse que ele estivesse lá em Goiânia, não ia ser um ausente, né? Eu já tinha localizado esse fulano. Bom, e no caso do